Então, nesse vídeo, ó, depois que a gente fez a superfície e aplicou os materiais, nós vamos fazer agora os platôs para a gente assentar cada uma das casinhas nesse terreno. Então, eu vou usar aqui o desenho do CAD como referência. É bom que ele esteja agrupado, né, para não ficar mais organizado o arquivo. E aí eu vou criar esse layer, que eu já criei aqui, né? Ele criou esse layer platôs, pus esse layer ativo, e eu vou desenhar os retângulos, né, com a ferramenta de retângulo. Vou ir desenhando eles aqui, ó. Aí lembrem daquele macete, ó. Os retângulos são todos do mesmo tamanho. Então eu posso selecionar um deles aqui, ó. Dou 2 cliques para ele pegar também as linhas que delimitam. E vou mover, né, a distância correspondente. E depois eu quero repetir isso aqui, ó. Mais 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então no total eu vou ter 6 cópias. Se eu acabei de copiar, é só depois eu digitar 6 vezes, 6x, que ele copia tudo várias vezes. Aí posso pegar todos esses aqui, ó, mover e copiar para cá. Aí aqui a importância de fazer aquela seleção com janela, né? Se eu fizer da direita para a esquerda, eu pego também o desenho do CAD que eu não quero. Eu quero pegar só os retângulos que eu acabei de fazer, ó. Aí isso aqui eu posso copiar. Vou fazer os outros todos aqui. Aí, pessoal, vamos dar uma altura, né? Vamos subir esses volumes aí um tanto bom. Sei lá, uns 5 metros. Vou subir todos eles 5 metros. Se eu fiz um aqui de 5 metros, se eu dou 2 cliques, né, com a ferramenta de empurrar e puxar aqui no próximo, ó, dou 2 cliques, ele já vai subir o mesmo valor anterior. Ele repete o valor anterior. Então isso a gente consegue ganhar tempo aí. Eu vou inverter as faces aqui, ó. Selecionei tudo para inverter as faces. Então aqui, ó, eu estou só criando uns volumes que depois nós vamos variar as cotas deles, mas antes de variar, nós vamos colocar ele lá no terreno. Oi. Só um minuto, deixa eu concluir aqui, que aí eu volto e te explico de novo. Então, depois que eu fiz todos os retângulos e subi algum volume qualquer, eu vou selecionar esses volumes aqui que eu acabei de fazer e vou fazer mais um grupo. Então, eu vou pausar. Eu fiz essa altura de 5 metros aqui no chute. Então, o que eu quero agora, ó, agrupar isso aqui. Vou fazer um grupo para ficar mais fácil de trabalhar. E agora eu vou fazer esses platôs aqui, esses volumes aqui, atravessarem o meu terreno. Eu vou mover isso aqui para cima, ó, daquele jeito, prestando atenção no eixo azul. Travou o eixo, achou o eixo azul, aperta o Shift para ele travar. E aí vocês vão posicionar esses blocos aí, ó. Então aqui vocês conseguem ter noção de quanto isso está, qual o tamanho do desnível, ó. Aqui você consegue perceber o desnível. E aí vocês vão ajustar essa altura aí, ó. Deixa ele aflorando sempre no... Eu gosto de botar sempre um número redondo. 60 centímetros.
E aí agora, ó, vocês vão ajustar. Isso aqui tem que ser sempre o mínimo. Então aqui vocês vão ajustar. Ó. Vou pegar aqui esse aqui, eu vou descer 60. Esse outro eu vou descer quanto? Vocês, naquele gabarito que eu fiz, ó, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ai, gente, cadê? Nesse arquivo que eu deixei pronto aqui para vocês, ó, eu fiz os platôs de 3 em 3 casinhas. Se eu ativar todas elas, ó, vocês vão ver que eu pus 3 no mesmo nível, depois eu pus 3 em outro nível, depois mais 2, depois aqui embaixo, né, um outro nível abaixo. Então, gente, isso é uma decisão de projeto que a gente toma. A gente tem que pensar, porque se eu faço isso aqui num nível mais elevado, ó, eu tenho que pensar que na hora que eu sair da calçada aqui, eu vou ter que chegar nesse nível, e aí tem que pensar em acessibilidade e tudo mais. Então, vocês têm que pensar nisso na hora que estiverem definindo esses platôs. É vantagem fazer algumas casas agrupadas? Pode ser, né? Porque aí você pode ter a mesma calha, enfim. Mas aí tem que ver o limite, o que vai definir esse limite é a possibilidade de acessibilidade mesmo, né? Você sair da calçada de um nível mais baixo até chegar na casa. O que você vai precisar? Vai precisar rampa, vai precisar uma escada. Tem espaço suficiente para fazer essa escada? Então isso é que a gente vai começar a pensar a partir disso aqui, ó. Posso fazer os 3 nivelados aqui, ó. Eu gosto de sempre dar um valor redondo. Eu chego ali próximo, pronto, 75. E aí vocês vão definindo esses platôs aí. Então, o que eu queria que vocês fizessem, né, para hoje é isso aqui, ó. Deixar isso aí pronto. Depois, para pegar as casinhas, vou terminar aqui. Aí vocês vão ver que de um lado é diferente do outro. Os níveis não batem exatamente iguais, não. Vocês já sacaram como é que dá para levar o volume, né, com o empurrar e puxar até o nível que a gente quer, ó, até um ponto de referência? Isso é independente da direção, ele vai sempre numa mesma direção, né? Aí você pega um ponto de um outro plano, ele vai trazer aquele valor correspondente. Então, ó, fiz os platôs. Fiz os platôs, né, no layer platôs, dentro de um grupo que também está no layer platôs. Agora o que a gente precisa fazer basicamente é colocar a casinha aí. Então você vai ter que abrir um outro arquivo, onde estão as casinhas. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Posso até pegar o meu do gabarito aqui, ó. Ah, esse aqui não está pronto.
para você levar as casinhas para lá, ó, o que vocês vão ter que fazer? Vamos supor que o arquivo de vocês esteja prontinho aqui, ó. Você tem lá uma casinha. Opa. Vocês têm uma casinha aqui prontinha. E ela, só que ela não está agrupada aqui, ó. Ela está, né, vocês estavam trabalhando nela, ela estava desassociada. Então vocês vão selecionar ela toda e criar um componente. Aí tem que ser como componente para poder, né, se você modificar, aí tem que ver, né, quantas casinhas que vocês querem iguais, quantas que vocês querem diferentes. Vocês querem que sejam todas iguais, vai ter que ser o mesmo componente. Se querem mudar alguma coisa, mudar a cor, mudar algum material ou volume, aí vocês têm que fazer um outro componente. Cria o componente, aí vai lá no editar, copiar e colar lá no platô. Aí vai colar e ajustar a posição. E aí depois sair replicando essa casinha aí. Copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V. Eu fui pelo menu, mas é Ctrl C, Ctrl V. Aí ele vai posicionar o arquivo, vocês podem montar as casinhas. Montar o conjunto, né? Assim, eu estou mostrando isso de uma vez porque a gente já fez o terreno, né? E eu estava querendo que vocês pudessem fazer o terreno para a disciplina de projeto. Só que nós vamos continuar ainda trabalhando na casinha, então vocês não precisam fazer isso aqui ainda não. De repente ponham uma ali só para vocês entenderem o processo, e aí a gente continua isso depois quando a casinha estiver toda pronta, né? É isso, vou encerrar o vídeo. Então isso é o que eu queria que vocês fizessem até semana que vem. Eu até tinha intenção de falar de escada também, mas acho que não vai dar para começar isso agora não. Então é isso.